Sente-se em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre estresse. Às vezes nós ficamos estressados, né? Já disse isso alguma vez assim ou não? Estressei. Os adolescentes podem ir com os líderes, amém? Glória a Deus. Você já disse isso ou não? Estou estressado. Fica perto de mim não, que eu estou estressado. Não chega perto não, que eu hoje não estou bem, não estou bom, estou estressado. Já teve momentos assim, sim ou não? Continua tendo momentos assim, sim ou não? De vez em quando, né? Ou não? Jesus disse em Mateus capítulo de número 11, verso 28, Jesus disse assim, o tema da mensagem de hoje é: saia do cativeiro do estresse, amém? Amém ou não amém? Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim, olha só, Jesus ensinando os discípulos, Mateus capítulo 11, verso 28, por favor. Ele disse assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É interessante que Jesus não está rodando o Data Show? Disse assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus está falando aqui a três grupos de pessoas. Primeiro ele está falando aqueles que estão cansados, depois ele está falando para aqueles que estão sobrecarregados, mas ele também está falando para um terceiro grupo de pessoas, os que estão cansados e sobrecarregados. E com certeza esses são os estressados, estão cansados e sobrecarregados. Já o limite do cansaço já ultrapassou todas as medidas. Eles já estão sobrecarregados, eles estão fatigados, eles estão estressados, eles já não aguentam mais. Pessoas que naquela época já carregavam um jugo muito pesado nas suas almas. E Jesus fala, então tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Ele está falando de alma, ele está falando de um estado de alma. Estresse é um estado de alma. Pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas, pessoas estressadas. É para esse grupo de pessoas que Jesus está falando aqui. Pessoas que estão com uma necessidade de descanso. Uma das características do estresse é que nós não conseguimos descansar. Uma pessoa estressada, ela tem dificuldade para descansar. Parece que ela já acorda cansada, né? Não sei se não aconteceu isso com você, provavelmente nunca aconteceu isso com você. Mas, às vezes você vai dormir tão estressado que quando você acorda, você já acorda cansado. Aquele dia já começou mal, já começou difícil, já começou angustiante, porque o estresse já tomou conta da sua manhã. Logo nos primeiros momentos do dia, você já acordou e não acordou bem, porque você não dormiu bem, você dormiu mal, você não conseguiu descansar. Amém? Jesus, eu acredito que ele veio para esses, amém? Um outro texto que fala um pouquinho disso é Lucas capítulo 10, verso 38. Eu quero só conectar esses textos, daqui a pouco nós vamos evoluir com essa mensagem, amém? Lucas capítulo 10, verso 38, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Marta, ela não está só preocupada, ela está preocupada e inquieta.
Algumas versões vão falar que ela está ansiosa. Ela está ansiosa e inquieta. Outras versões vão falar que ela está perturbada e distraída. Outras versões vão falar que ela está simplesmente ansiosa e inquieta. Então, ela não está só ansiosa. Ela está além da ansiedade. Ela está ansiosa e inquieta. Ela está perturbada. Ela está distraída. Ela está estressada. Com certeza Marta está estressada. Ela não está num dia bom. Ela não está num momento bom. E isso fez com que ela, naquele momento, se levantasse até para questionar o próprio Senhor Jesus. Mas a gente percebe que ela está angustiada. E aí Jesus diz para ela, né? Porque o texto começa dizendo aqui, interessante isso, que o texto começa dizendo aqui em Lucas capítulo 10, que ela estava ocupada com muito serviço. E se fosse só isso, se fosse só a questão da ocupação com os serviços, Jesus teria dito para ela, quando disse para ela no verso 41, Marta, Marta, você está realmente trabalhando muito. Mas Jesus não disse isso. Jesus não disse, Marta, realmente você está trabalhando muito. Não, Jesus disse, você está estressada. Marta, você está estressada, calma. Calma, Marta, para um pouquinho. Acalma, respira, Marta, respira. Respira, Marta, você está estressada. Você está inquieta, você está perturbada, você está ansiosa. Você perdeu o controle da sua alma, o controle das suas emoções. Você está permitindo com que esse estado emocional seu reflita numa perturbação. Calma, Marta. É isso que Jesus está dizendo para ela aqui. Então, nós percebemos que o estresse, apesar de naquela época não ter, né, essa definição, mas já existiam pessoas estressadas, amém? Não é um problema da nossa geração, amém? Só não tinha uma definição para esse tipo de problema, e hoje nós conseguimos, a nossa geração ela não descobriu doenças novas ou problemas na alma que são problemas novos, amém? Nós só conseguimos classificar esses problemas e definir eles por nome, mas na verdade, você percebe que Jesus está falando aqui para pessoas estressadas. Ele está repreendendo uma Marta totalmente estressada, afadigada, perturbada, ansiosa, que está ali, né, falando o que não deveria, fazendo o que não deveria estar fazendo, e ainda está perturbando o próprio Jesus, e Jesus quer ensinar e não consegue, porque a ansiosa não deixa nem Jesus ensinar. Amém ou não amém? Essa palavra estresse ou estresse, ela pode ser definida como uma soma de respostas físicas e mentais, causadas por determinados estímulos estressores, né? Esse termo ele foi emprestado da física e ele fala a respeito de tensão, onde dois elementos começam a se tensionar e essa tensão vai gerando um estresse, a tensão, a pressão vai gerando estresse. Se a gente pudesse classificar a grosso modo, você já deve saber disso, mas eu preciso te informar aqui nessa mensagem, amém? Que se a gente pudesse classificar de uma maneira bem rasa, depressão seria excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro, e estresse, excesso de presente, amém? Preocupação excessiva com relação ao que está acontecendo agora. Então o ansioso ele está preso no futuro, o deprimido está preso ao passado, e o estressado ele está preso no seu próprio presente. E quando você está aprisionado ao seu próprio presente, ao seu próprio momento, você não consegue projetar nada no futuro, amém? Esse termo emprestado da física, pressão, nós precisamos trabalhar um pouquinho isso para tentar entender algumas coisas, porque nós temos que diferenciar a pressão que nós sofremos no nosso dia a dia, as pressões que nós sofremos no nosso trabalho para bater as metas, na faculdade para alcançar a média, enfim, os nossos sonhos, os objetivos, aquilo que nós colocamos como um alvo. De alguma maneira tudo isso nos pressiona, né? Uma esposa às vezes pressiona o marido pressiona a esposa, os filhos são pressionados pelos pais,
por algum motivo, todos nós sofremos pressões na vida, sim ou não? A vida não é fácil, a vida é feita de pressões, né? Nós estamos num ambiente, onde esse ambiente sempre nos pressiona a alcançar aquele objetivo, que o próprio ambiente às vezes coloca para nós como o objetivo ideal. E nós vivemos essas pressões, essas tensões, e o próprio Deus, Ele nos coloca também em situações de pressões, né? O nosso Deus, Ele nos coloca em ambientes que nos pressionam, ambientes que vão nos apertar, que vão nos pressionar, para que de alguma maneira nós possamos crescer, amém? E a vida também, ela tem essas pressões, e essas pressões, elas também têm a intenção de colocar você para frente, de pressionar para que você possa crescer, para que você possa avançar, né? Então nós temos que separar um pouquinho o que é uma pressão do que é um estresse, do que é uma pressão normal de dia a dia, do estresse. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes nós permitimos com que essas pressões do dia a dia, que são pressões normais, que são pressões que realmente existem, elas se transformem em estresse, elas se transformam às vezes em um tempo de estresse, e isso nos tira do propósito de Deus. Então, pressão, tensão é sinônimo de crescimento. Às vezes é um sofrimento que te pressiona, mas aquele sofrimento, ele deveria te pressionar e te levar para um lugar de sabedoria, um lugar de maturidade, amém? Não um lugar de estresse, um lugar onde você perde o equilíbrio emocional. Nós fazemos isso constantemente. Às vezes nós somos até, bons demais em pressionar, apertamos demais, porque nós queremos o bem, às vezes dos nossos filhos, às vezes de um funcionário, enfim, de uma pessoa que nós lideramos. Nós queremos apertar para que essa pessoa melhore, para que ela cresça, para que ela evolua. Quando nós percebemos que uma pessoa, principalmente quem lidera, você percebe que tem uma pessoa que está na zona de conforto, né? Que ela estacionou, você vai ali dar aquela pressionada para impulsionar ela a sair daquela zona de conforto, porque você sabe que ela tem mais potencial, amém? E aí nós apertamos, e isso é bom. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 4 de Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Ele fala assim, ó: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Paulo está falando, eu sofro a pressão todos os dias. Eu sofro essa pressão que todos os dias vem sobre a minha vida, mas essa pressão, ela me faz o quê? Crescer. Essa pressão me leva para mais perto de Deus. Essa pressão, ela não me desanima. Eu não paro diante dela, eu não fico perplexo diante dela. Essa pressão vem sobre mim, e todos os dias eu sofro essa pressão, mas eu não fico desanimado por causa dessa pressão. Amém ou não amém? Esses dias eu fui ao médico, e eu estava com um problema aqui no nervo ciático, 3 hérnias de disco, apertando o ciático, dormindo muito mal, com muita dor. E eu fiz os exames, e quando eu peguei o exame, eu não retornei ao médico, eu fui direto para o fisioterapeuta, comecei a fazer fisioterapia, fui para o quiroprata, fiz quiropraxia, e aquela pressão daquele exame, do resultado daquele exame, me levou para um lugar onde eu tentei resolver o problema, amém? Me levou para um lugar, a pressão do resultado me levou para buscar uma correção, não é assim? Para buscar uma solução, para buscar uma maneira de resolver aquele problema. Às vezes acontece isso, às vezes nós recebemos uma notícia, essa notícia, ela nos pressiona, mas diante dessa pressão, eu começo a reagir, eu começo a me movimentar, eu começo a me levantar, e aí eu vou sair daquele lugar, sair daquela pressão, com a vitória, com a bênção, com o resultado positivo daquilo tudo que aconteceu, amém? Então a pressão, ela se torna um problema
a pressão que nós sofremos, ela se torna um estresse, ela se torna um problema quando ela perde o propósito. Quando nós não entendemos o propósito da pressão, ou quando simplesmente nós perdemos o propósito no meio do caminho. Porque todas as vezes que você sofre uma pressão, e você entende que aquela pressão ela tem um propósito, seja um propósito espiritual, Deus te pressionando para você se tornar mais santo, amém? Ou seja um propósito natural, alguns cursos naturais da vida te pressionando para que você possa evoluir, para que você possa crescer, para que você possa sair daquele lugar, da zona de conforto.